Olá pessoal, vamos gravar então a parte 3. Essa é a parte 3 da revisão de constitucional. Então deixa eu só escrever aqui para vocês, para ficar registrado aqui no slide também, que essa é a parte 3. Já vimos a parte 1, a parte 2, agora a parte 3 da revisão. Vamos lá, remédios constitucionais. Habeas corpus, tutela a liberdade de locomoção. Habeas data, informações pessoais que eu queira conhecer, retificar ou complementar. Mandato de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ação popular é ação provocada pelo cidadão, não pode esquecer isso, só o cidadão pode entrar com ação popular, tendente a anular ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural, meio ambiente. Mandato de segurança, o mandado de junção serve para suprir a falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada que ainda não foi regulamentada. Tá? Beleza. Nacionalidade. Quem é brasileiro? Então vamos lá. O fulaninho aqui, o Pedrinho nasceu. Deixa eu fazer ele nascendo aqui, que aqui tá feio. Então, vamos lá. Um fulaninho nasceu. Pedrinho nasceu. Acabou de nascer. Nasceu aqui no Brasil. Você acha que a enfermeira vai lá e perguntar para ele: você quer ser brasileiro nato? Você quer ser brasileiro ou não? Claro que não. A condição de nato é automática, né? Essa é uma pegadinha, não é voluntária. Nasceu no Brasil, já se ferrou, já é brasileiro. Ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Além disso, aquele que nascer no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, se um deles estiver a serviço do Brasil, automaticamente esse carinha já é brasileiro nato, né? Quem nasceu lá. E se não tiver a serviço, basta que os pais registrem a criança no consulado brasileiro ou ele venha residir no Brasil e faça a opção após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Naturalizados são estrangeiros que pretendem virar brasileiro. Essa sim, é voluntária, depende de um pedido, né? Naturalização é sempre um pedido, é voluntária. Preenchidos os requisitos da Lei de Imigração, Estatuto do Estrangeiro, e também os originários de língua portuguesa, para os quais basta a residência por 1 ano ininterrupto, mais idoneidade moral. Não pode esquecer isso também. Residência por 1 ano ininterrupto, mais idoneidade moral. Além disso, para qualquer estrangeiro que ficar morando no Brasil por mais de 15 anos sem condenação penal, ele tem direito de obter a condição de brasileiro. Os portugueses que moram no Brasil têm reciprocidade em relação aos brasileiros naturalizados, português equiparado a naturalizado. Eu posso perder a condição de brasileiro desde que tenha cancelado a minha naturalização por atividade nociva ao interesse nacional, ou, ainda que seja nato, se eu vier adquirir outra, salvo se essa outra for de nato de outro país ou se for imposto por outro país que eu ficasse lá para exercer direitos. Direitos políticos, capacidade ativa, quem pode votar, quem deve votar e quem não pode votar. O voto obrigatório, facultativo e proibido. Obrigatório 18 a 70, facultativo analfabeto, se é 18, maior de 70 e proibido os estrangeiros conscritos. Para ser votado, tem que preencher algumas condições, dentre as quais são importantes. Estar listado, né? Ter domicílio na circunscrição do pleito, estar afiliado a partido político e o mais importante de tudo são as idades. 35, 30, 21, 18. 35, presidente e vice-senador. 30, governador e vice. 21, deputados, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. 18, vereador. Além disso, existem algumas causas que tornam a pessoa inelegível, não pode disputar nenhum cargo eletivo. Analfabetos e inalistáveis, que são os proibidos de votar, estrangeiros e conscritos, não podem disputar nada, nenhum cargo eletivo no Brasil. Já quem é chefe do executivo fica proibido de disputar mais de 2 mandatos consecutivos, né? É a vedação à reeleição. Além disso, parentes do chefe do executivo, até 2º grau, não podem disputar no território desse chefe do executivo. Cuidado que é só do chefe do executivo. Então eu tenho, por exemplo, um governador, um chefe do executivo estadual. O parente dele não pode disputar eleições dentro do território desse governador, do estado, né? Não pode ser prefeito em nenhum município desse estado, não pode ser
deputado estadual, não pode ser deputado federal pelo estado e assim sucessivamente, tá? Então o parente fica bloqueado dentro do estado, dentro do território desse chefe do executivo. Além disso, a pessoa perde direito político quando tiver cancelado a sua naturalização, quando recusar de cumprir a obrigação a todos impostos, e suspende o direito político se ficar incapacitado, se for condenado criminalmente ou se for condenado por improbidade administrativa. Na Federação Brasileira, ela é composta por União, Estados, DF, municípios, e há o princípio da indissolubilidade do vínculo. Não se admite no Brasil o direito de secessão. Não se admite no Brasil o direito de separação de um dos entes para compor e formar um novo país. Isso é proibido, né? É proibido. No Brasil vigora o princípio da indissolubilidade do vínculo, sendo que a federação é soberana e os entes são todos autônomos. Autônomos. Não confundir então soberania com autonomia. Esse é o primeiro ponto importante. Além disso, para eu criar Estado, lei complementar federal e plebiscito população interessada. Para criar município, lei complementar federal prevendo período, primeiro requisito, estudo de viabilidade municipal, segundo requisito, plebiscito, consulta da população e quarto, cria o município através de lei ordinária estadual, tá? Nas competências, repartição de competências, elas podem ser administrativas, por exemplo, emitir moeda é competência exclusiva da União, e cuidar da saúde da população é competência comum, por exemplo, de todos os entes, inclusive o município. Já a competência legislativa é para fazer leis, e ela se divide em privativa da União, aí só a União pode fazer, ou concorrente, União, Estados, DF, sendo que o município não se inclui no âmbito da competência concorrente, é uma primeira pegadinha. No tocante à competência privativa, é possível a delegação para os estados, desde que haja lei complementar federal, cuidado que é complementar e não ordinária, a pegadinha pode estar aqui, e somente posso delegar questões específicas e não questões gerais. Já na competência concorrente, cabe à União fazer norma geral, os estados suplementam a norma geral naquilo que for aplicável. Não havendo norma geral federal, os estados têm competência plena. Havendo no futuro superveniência de lei federal, haverá suspensão da eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. Cuidado com pegadinha, que aqui não é revogação. Aqui o que vai haver é suspensão da eficácia da lei estadual, tá? Terminamos basicamente a revisão. Eu queria recomendar alguns artigos para a leitura de vocês. O artigo 1º, o artigo 5º, 12, 14, 17, dá tempo de ler, 21 a 24, 34, 36, aí vai lá nos poderes alguns artigos. E aí, para quem não tiver tempo, para quem não der tempo, leiam pelo menos esses artigos finais aqui, porque esses aqui não dá tempo de dar geralmente no curso. Na ordem econômica, 182, 184, na ordem social, esses artigos aqui, que tratam lá da cultura, né, do desporto, e aí são os artigos finais, não só da ordem social, mas também os outros finais que eu achei relevante colocar. Eu coloquei numa ordem só, tá bom? Sobre súmula vinculante, eu queria dizer que consórcio, sorteio, bingo e loteria são matérias de competência privativa da União, por isso que ela fala que é inconstitucional a lei estadual. A falta de defesa técnica no PAD não ofende a Constituição por advogado. A súmula vinculante 11 da Algema, a 12 da matrícula da Universidade Pública, a 18, essa é importante, caso os cônjuges se dissolvam o vínculo matrimonial entre eles durante o mandato, permanece a inelegibilidade daquele que estava no território do chefe do executivo, que era seu marido ou esposa, né? A prisão do depositário infiel é ilícita e o exame psicotécnico depende de lei. Não pode o edital prever como novidade um psicotécnico. Além disso, definir crimes de responsabilidade de autoridades são da competência da União privativa. Os estados não podem definir, por exemplo, o que é ou o que não é crime de responsabilidade do seu governador, tá? Era isso, pessoal. Então, boa sorte a todos. A gente se vê amanhã no bate-bola. Para quem for, para quem não for, boa sorte e muito sucesso. Um abraço.